uma igreja tão aconchegante, uma igreja tão familiar. Foi muito gratificante estar com os irmãos naquela ocasião, e hoje, pela manhã, convite do Galo e do pastor Eurico, estar com os irmãos também para mim é uma grande alegria. Venho do Morro Grande, um bairro longe daqui, os irmãos já devem ter ouvido falar, né? Vizinho nosso aqui, já passei por lá hoje de manhã. Trago um abraço do pastor Edson e fico feliz de poder ver o pastor Eurico ali. Sempre soube que ele andou bem doentinho, nós oramos, mas graças a Deus feliz de poder ver o irmão. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo e ler um versículo apenas de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Um versículo que dá para a gente ler e dá para a gente falar de cor, se desejar. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Se você puder ficar em pé mais uma vez, para juntos nós acompanharmos esta leitura, desta declaração, deste pedido, desta ordem do apóstolo Paulo, deste desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, mas também, com certeza, é para nós também nesta manhã. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler nessa versão aqui para lermos juntos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus, a oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de nos reunirmos nesta manhã com a Tua casa, com a Tua igreja, com o Teu povo, para adorar o Teu nome. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cumprir o que diz a Tua palavra. Move o nosso coração, Deus, para que possamos imitar aqueles que têm imitado a Cristo. Abençoa, Deus, esta palavra, cada um dos nossos irmãos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O legal é ser original. Quem gosta de cópia é o povo da pirataria. Quem gosta de imitar as coisas, quem gosta de imitar os outros, é gente que não tem personalidade, é gente que não tem amor próprio, sei lá. Então, em vez de ser o que é, fica imitando as outras pessoas. Mas, por outro lado também, nós devemos tomar cuidado para aprender o que a Bíblia nos ensina quando diz: sede meus imitadores. Como ser imitador de alguém se cada um de nós temos a nossa personalidade, temos o nosso jeito, e não há nenhum mal nisso daí, desde que nós não estejamos fazendo nada errado. Nós devemos continuar sendo e o que nós somos, sem mudar. Se tiver alguma coisa que mudar, que seja para melhor. Agora, o fato é que, apesar de ser original, não ser uma cópia, não imitar, ser você mesmo, ter o seu próprio jeito, ter a sua própria personalidade, é o que nós devemos buscar. Imitar está em nós. Nós imitamos as coisas mesmo sem querer, de forma passiva. Se você chegar perto de alguém que está chorando, está triste, naturalmente o seu ser começa a querer chorar também. Se você vai num velório, pode ser que você nunca tenha visto o defunto na sua vida, mas só porque as pessoas estão chorando ali ao redor, você vê o clima, você vê a tristeza, você também começa a querer chorar. Se está um clima de muita alegria, muita festa, muita comunhão, muita paz, e de repente você está meio triste, só de chegar naquele ambiente de alegria, a alegria também contagia você se torna alegre porque está num ambiente alegre. Imitar está em nós. Se tem alguém do nosso lado e começa a bocejar porque está com sono, qual é a nossa reação imediata, quase que natural? Você pode ter dormido a noite todinha, mas se alguém começa a bocejar do seu lado, automaticamente você já começa a abrir a sua boca. Nós somos
nossa tendência é imitar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Você já passou na rua e viu alguém assim olhando para um prédio? Já viu? Aí você está passando na rua, você para do lado do camarada e começa a olhar para cima. Aí você pergunta para o camarada: o que você está olhando? Ele diz: nada, é que eu estou com um problema aqui no pescoço, deixa eu abaixar. E a gente então vai imitando nessas semanas de manifestações aí nas ruas de São Paulo e do Brasil. Eu não tenho dúvida que gente saiu na rua sem saber nem porquê. Porque viu a turba passando, porque viu a multidão caminhando e começou a caminhar também, começou a gritar e começou a reclamar, e nunca tinha falado mal do governo, nunca tinha falado mal de nada, mas naquele dia deu vontade de falar mal do governo. Por quê? Porque tinha gente falando, porque tinha gente protestando, alguns legitimamente, outros abusando. E aí, como disse para o meu filho essa semana, alguns estão indo só de embalo. E verdade seja dita, alguns de nós somos meio embalistas mesmo. A gente vai porque o povo está indo, vai pela cabeça dos outros. É meio que da gente esse tipo de comportamento, de imitar. Uma imitação que a gente nem percebe, quando vê, ela já está acontecendo. Mas Paulo, no texto que nós lemos, ele indica para nós algo que nós devemos fazer. Não apenas devemos, mas ele nos estimula a copiar alguém. Ele diz que nós devemos imitar. Imitar a quem? Ele fala que nós devemos imitar a ele mesmo. E ele se coloca como um modelo a ser imitado quando ele diz: sede meus imitadores. Num primeiro momento, quando nós lemos esse versículo, a gente pode ler até aí e dizer: ó, o apóstolo Paulo está sendo um pouco presunçoso nesse seu pedido. Sede meus imitadores. Será que ele não está sendo um pouco orgulhoso, colocando acima das outras pessoas, dizendo: me imitem? Seria verdade se ele não tivesse dito o que disse depois: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo se coloca como um modelo a ser imitado, porque ele mesmo está imitando alguém que tem um modelo maior do que o dele mesmo, Jesus. Então Paulo diz: me imitem como eu sou de Cristo. Então a minha palavra nesta manhã, irmãos, é o que está escrito nesse versículo. Devemos imitar a Cristo, mas também devemos imitar aqueles que imitam a Cristo. Devemos imitar a Cristo, mas também devemos ver na vida daqueles que estão imitando a Cristo algo que seja algo da nossa imitação também. Porque imitar a Cristo é algo que nós não vemos com os nossos olhos, porque não temos tocado a Cristo. Cristo não está mais fisicamente no meio de nós, ele ascendeu aos céus, mas está espiritualmente no meio de nós, e mesmo porque nos deu o seu Espírito Santo e prometeu que estaria em nós e estaria conosco, e está conosco hoje de manhã. Mas ninguém está abraçando Cristo, ninguém está vendo Cristo, ninguém está ouvindo Cristo. O que nós estamos abraçando? Nós estamos abraçando os nossos irmãos. Quem nós estamos vendo? Nós estamos vendo os nossos irmãos. Quem nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo os nossos irmãos. Então Paulo diz: me imitem, porque eu aprendi a imitar a Cristo. E o desafio para cada um de nós é imitar Jesus e imitar aqueles que têm imitado a Jesus também. O que devemos imitar de Cristo e daqueles que têm imitado Jesus? Começa com um sentimento, começa com algo aqui de dentro. O que devemos imitar de Cristo? Devemos imitar de Cristo um sentimento similar ao que Cristo tinha em relação às coisas, em relação à vida que ele levava aqui nessa terra. Que sentimento é esse? Paulo mesmo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz o seguinte: tende vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo diz: tenham em vocês, dentro de vocês, o que teve Jesus dentro dele, no íntimo dele. O que Jesus Cristo teve dentro dele? É que ele, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que nós devemos imitar de Cristo? Devemos imitar a disposição de Jesus em ser humilde. Uma coisa eu posso dizer aqui, meus queridos irmãos: somos todos iguais. Somos todos iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Ou tem? Tem alguém melhor do que eu aqui? Deve ter, mas não confesse. Somos iguais, irmãos. Somos iguais. Talvez a nossa cor da pele seja um pouco diferente. Talvez a espessura e a qualidade do nosso cabelo seja um pouco diferente. Alguns de manhã se levantam, dão só um tapa assim no cabelo, já está pronto para ir para a igreja. Outros têm que ficar 2 horas ali Outros que hoje em dia a moda é rapar o cabelo, ficar careca, porque já levanta, passa a flanela e vem embora. Calçamos números de sapato diferentes, temos gostos diferentes, mas irmãos, somos iguais. Somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque você tem uma formação melhor, ou porque você tem uma história mais bonita de vida, menos triste, ou porque você tem mais dinheiro. Não significa que você ou eu somos um melhor do que o outro. Então, nós devemos, como diz os meninos na gíria, a gente tem que ficar na nossa. A gente tem que ficar na nossa. Se eu pudesse dizer alguma coisa para você hoje de manhã, eu diria o seguinte: irmão, diga para o irmão que está ao seu lado, fica na sua. Fala para ele, fica na sua. Fica na sua, que você não é tudo isso não. Se alguém é alguém, esse alguém é Jesus. Porque Jesus, ele tinha cabelo, ele tinha barba, ele tinha perna, ele tinha coração, ele tinha braço, ele tinha rim, ele tinha tudo que eu e você temos. Ele tinha fome, ele tinha sono, ele tinha tentações, ele tinha problema familiar, mas diferente de nós, ele era Deus. Aliás, ele é Deus. E o fato de ser Deus poderia fazer com que ele se elevasse acima de nós e nos colocasse no nosso devido lugar. E as pessoas que se aproximassem dele, fossem falar com ele, Jesus poderia dizer o seguinte: você quer falar comigo? Marca a hora com a minha secretária, porque eu não tenho tempo para qualquer um, porque eu sou Deus. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Porque havia em Jesus um sentimento que fez com que ele deixasse de lado a prerrogativa divina para se tornar um como nós, para se humilhar e se humilhar a ponto de se entregar por nós. Então Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar de Cristo e devemos imitar de Paulo a disposição de não querer ser melhor do que ninguém, a disposição de ser humilde, a disposição de ter um coração mudado antes de ter um exterior mudado, mudar por dentro antes de mudar por fora. Se Jesus, ele é que teria o direito de ser alguém, porque é Deus, ele não fez. Paulo vem dizer para nós: tende em vós, tenham em vocês e em mim aquele mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. E, irmãos, e quando vier um sentimento diferente desse no nosso coração, quando a gente começar a se sentir melhor do que as outras pessoas, imediatamente a gente tem que pedir perdão a Deus. Porque às vezes a gente se sente melhor do que os outros. Sente ou não sente, irmão? A gente passa de carro, de ônibus, olha uma pessoa assim, fala: ai, misericórdia, ainda bem que eu não sou que nem ele. Olha a cara dele, olha o nariz dele, olha a roupa dele, olha a casa dele, olha o estilo dele, olha as palavras dele. Quando isso acontece, irmãos, e acontece, às vezes de uma forma rápida, às vezes até quase que imperceptível, a gente precisa olhar para Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque o Senhor, que é Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devia pegar, mas humilhou-se a si mesmo. Perdoa ter o meu orgulho, porque eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Somos iguais. Agora você pode dizer para o irmão que está ao seu lado: somos iguais,
Mesmo que você seja pretinho, do seu lado tem um loirinho, você vai dizer para eles: somos iguais. Mesmo que você seja corintiano, do seu lado tem um palmeirense, você vai dizer: somos iguais, somos iguais, somos membros do mesmo corpo, aqui ninguém é melhor do que ninguém, não é o pastor que é maior, não é o dirigente, não é o músico, não é ninguém, não é quem tem mais dinheiro, somos iguais, porque Jesus Cristo era o maior e se tornou um como nós para nos alcançar. Vamos imitar a Jesus, alguém digno de ser imitado, o seu sentimento, mas também imitar a maneira de andar de alguns irmãos, a maneira de viver. Tem gente que a gente tem que olhar para a vida e falar assim: olha, que vida abençoada, que vida digna, e sem inveja dizer: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer eu quero ser assim também, eu quero ter esse comportamento. Paulo diz lá em Filipenses 3,17: irmãos, sede meus imitadores. Novamente ele diz: e atentai para os que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Então Paulo aqui em Filipenses diz quase a mesma coisa, mas ele amplia, ele aumenta. Ele diz: irmãos, sede meus imitadores. Aí ele não diz como eu sou de Cristo, mas está implícito. E aumenta, ele fala: e atentai e observem aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. E me imitem e imitem aqueles que estão me imitando. Paulo procedia de uma maneira digna, de uma maneira correta no seu comportamento. Como é que Paulo procedia? 1 Coríntios capítulo 10, que nós não lemos, mas nós lemos só o 11, ele fala o seguinte, porque o 11, versículo 1, ele é uma conclusão do capítulo 10, praticamente. Porque no capítulo 10, Paulo vai falando aqui de alguns problemas que tinha na igreja, e tinha na igreja de Corinto, tinha problema, como toda igreja tem problema. Quer dizer, não sei se essa igreja que tem problema, mas toda igreja que eu vou encontra problema. Tem problema aqui, pastor? Problema? Não. Toda igreja tem problema. E aí Paulo escreve lá, capítulo 30, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo diz: olha, eu estou fazendo isso, me imitem. Não estou fazendo porque o pastor mandou, eu não estou fazendo porque a esposa do pastor me obrigou. E ela nem obriga ninguém, né? Ela fala assim: olha, por favor. Nem estou brigando, né? Não estou fazendo porque o Edivaldo me intimou. Eu não estou fazendo porque se eu não fizer, a minha mãe vai brigar. Eu não estou fazendo porque se eu não fizer, Deus vai dar um ponto negativo para mim lá no céu. Eu estou fazendo por amor. Eu estou fazendo como para a glória de Deus. Paulo diz: quer comendo, daqui a pouco os irmãos vão comer, né? Eu sou ter café da manhã, já é hora do almoço daqui a pouco, né? Mas daqui a pouco eu acabo, para você tomar o seu café. Quer comendo, quer bebendo, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Versículo 33: assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas os de muito, para que sejam salvos. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, imitem a mim e imitem aqueles que andam como eu ando. Como é que Paulo andava aqui segundo esse versículo? Aí ele conclui: sede meus imitadores. Ele diz: irmão, em nome da paz, vamos abrir mão daquilo que é o nosso direito. Tem gente que é assim. Você até quer brigar com a pessoa, mas ele fala: não, irmão, fica à vontade. Esse banco é meu, irmão, então senta aqui nesse banco. Não vamos brigar por causa de um banco. Essa vaga no estacionamento é minha. Não, irmão, põe seu carro aqui. Não vamos brigar por causa de uma vaga de carro. Chega um novo convertido, ou melhor ainda, um não convertido. O apóstolo Paulo, ele abraçava o não convertido, entrava na vida do não convertido, abria mão de algumas coisas que ele achava importantes para poder ganhar aquele que ainda não era de Cristo para Cristo. Eu pergunto para os irmãos nesta manhã: você tem conseguido abrir mão de alguma coisa
que você quer e gosta em favor de uma outra pessoa, para que esta pessoa possa se aproximar mais de Cristo? Se você não tem feito isso, imite a Cristo, imite a Paulo e imite aqueles que têm imitado Cristo e Paulo. Porque Paulo falou: eu não estou buscando o meu próprio bem, não. Eu estou buscando o bem das outras pessoas. Porque buscar o próprio bem, irmãos, é natural deste mundo e é natural nosso também. Ninguém aqui é masoquista. Todo mundo gosta do que é bom e deseja o seu bem. Mas o cristianismo nos ensina a abrir mão de algumas coisas em prol do outro. Imitar o que é bom, se desfazendo do que é mal. Aí Paulo, mais uma vez, ele vai dizer aqui, agora em Efésios, olha como Paulo diz de novo, capítulo 5 de Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, agora como filho amado, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Imitem a Deus, que se amou e se entregou por nós. Aspecto positivo: imite o que é bom, mas rejeite o que é mal. E aí ele faz a lista: a prostituição, a impureza, a cobiça, ou qualquer coisa desse tipo, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Imita o que é bom e rejeita o que é mal. Esse é o mandamento. Em terceiro lugar, além de imitar o sentimento de Cristo, além de imitar a maneira de andar de Paulo e daqueles que são dignos da nossa imitação, em terceiro lugar e último, imitar a fé. Lá em Hebreus 13, versículo 7: lembrai-vos dos vossos guias espirituais, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Imitem aqueles que estão andando em fé, o êxito da sua carreira, e imitem a sua fé. Observe a maneira como alguns irmãos vivem. Não vivem pelos que veem, mas vivem pelo que creem. Olhamos para a Bíblia e encontramos pessoas, personagens, homens e mulheres dignos de imitar a fé. Por exemplo, nós olhamos para a Bíblia e encontramos Abraão, um homem que nós devemos imitar a sua fé. O que nós devemos imitar? O que nós podemos imitar de Abraão? A fé de um homem que creu naquilo que era impossível. Porque crer naquilo que é possível é uma fé mais ou menos, é verdade ou não é, irmãos? Olha, eu creio. Quem crê que vai tomar café da manhã depois desse culto? Levanta a mão. Glória a Deus, você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Porque você crê que vai tomar café hoje depois do culto. Mas você concorda que é uma fé um pouquinho assim comum demais? Agora quem crê, vamos apertar um pouquinho mais, né? Quem crê que até o final do ano pode tomar café aonde? Lá no Terraço Itália. Quem acha que é possível fazer isso aí? Um cafezinho da manhã no Terraço Itália. Olha, agora diminuiu os crentes. Aí fez a conta, quanto custa um café da manhã no Terraço Itália. Alguns não sabem nem onde é o Terraço Itália. E aí precisa de muita fé. Quem crê que um dia pode almoçar lá ao lado do Rio Sena, na Champs-Élysées, em Paris? Almoçar lá. Ó, vou almoçar lá. Aí já precisa um pouco mais de fé. Isso para ficar só no campo gastronômico, né, irmão? Sem falar nas outras questões que exigirão de nós muita fé. Abraão creu na promessa de que teria um filho na sua velhice. Não tinha nem condições mais dele nem a mulher, mas ele creu. Vamos imitar a fé de Abraão, vamos imitar a atitude prática no dia a dia de Daniel. Daniel tinha um costume. Qual era o costume de Daniel? Alguém lembra? Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, religiosamente, marcado no relógio, de manhã provavelmente, na hora do almoço, e no final do dia.
Segunda, terça, quarta e assim por diante, todo dia. Imite a prática de Daniel. Coloque um horário para você parar e buscar a Deus. É verdade que a Bíblia diz orar sem cessar. Nós podemos orar enquanto estamos dirigindo o carro, de preferência de olho aberto. Não vai fechar o olho para orar enquanto dirige. Uma vez eu fiz uma viagem para Curitiba, para o congresso da igreja em células. Fui com um irmão, aliás, Daniel, o nome dele. Irmão Daniel, que você conhece, Daniel Castro. Estamos lá na BR, indo para Curitiba, e aí teve um problema na viagem. Teve um problema lá. Nós estávamos em 3 carros, o negócio ficou meio tenso. E aí eu falei, gente, vamos orar. Aí Daniel falou, vamos orar. E começou a orar. Aí eu peguei e olhei no rosto dele. Eu falei, rapaz, será que ele fechou o olho? Ele estava assim, ele abria e fechava, ele abria e fechava. Eu falei, Daniel, pelo amor de Deus, Deus está entre nós com o nosso olho aberto ou fechado. Apesar de orarmos dirigindo o carro, orarmos enquanto trabalhamos, orar em qualquer hora. Daniel colocou para nós um padrão, orar, ter um tempo para orar, ter uma atitude prática. Orar, como Daniel, é algo que nós devemos imitar. Imite também a atitude de Mateus. Olha o que Mateus fez, só para a gente não falar muito, porque senão o sermão fica muito longo. Só alguns exemplos da Bíblia, mas eu queria destacar Mateus. O que Mateus fez? Ele estava na coletoria, trabalhando, fazendo o seu papel de coletar impostos. Jesus passa e diz, Mateus, siga-me. E aí ele segue a Jesus e em seguida ele convida Jesus para vir à sua casa, assim como Zaqueu também fez. E os seus amigos coletores de impostos, assim como Zaqueu também tinha amigos coletores de impostos, Mateus chama todos os seus amigos para ouvir a respeito de Jesus na sua casa. Nós devemos convidar os nossos amigos para ouvir a respeito de Jesus na nossa casa. Trazer os nossos amigos não crentes para junto de nós. Nós somos ensinados que quando a gente se converte, a gente não é mais do mundo, e a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então a gente corta as relações com os nossos amigos incrédulos. Bom, agora eu sou crente, agora eu só quero saber dos irmãos, eu só quero saber da comunidade da fé, eu só quero saber do povo santo. Mas tem alguma incoerência bíblica nessa nossa atitude, apesar de estar certa num ponto, no outro ela está errada. Para alcançarmos os não crentes, irmãos, precisamos manter o nosso contato com eles, sabia? O crente erra quando ele joga bola toda terça-feira à noite. Ele se converteu e fala, não, jogar bola é do cão, é do diabo. Aí para de jogar bola com seus amigos incrédulos, porque agora ele vai jogar bola com os crentes e briga com os crentes na quadra de futebol. Não sei se você já passou por isso. Tá? Os crentes brigam jogando bola. Continua na terça-feira jogando bola com os incrédulos, mas ser tu uma bênção dentro da quadra. Para de falar os palavrões que você falava antes de se converter. Seja leal, seja amigo. Daqui a pouco você está trazendo seus amigos incrédulos para tomar uma Coca-Cola e comer uma picanha na sua casa, e ali ele vai poder ouvir de Jesus. Não num culto como esse. No culto ele vai chegar a hora, mas primeiro ele precisa passar pela sua casa. Primeiro, o que Jesus fazia, irmão? Jesus ganhava a pessoa para si, para depois ganhar para o reino de Deus. Jesus era alguém que tinha empatia. E o crente tem que ser alguém simpático, agradável, porque de gente antipática e desagradável o mundo já está cheio. O crente tem que ser alguém cortês, o crente tem que ser alguém inclusivo, não exclusivo. Não colocar a Bíblia debaixo e dizer, Deus julgará vocês pecadores. Deixa isso para Deus. Jesus, quando encontrou a mulher adúltera, a turma queria pegar ela de pedra. Jesus falou, tá certo, pode descer a pedra nela. A lei manda fazer isso? Agora, se a lei manda fazer isso, apedrejar quem pecou, então todo mundo tem que apedrejar. Vamos apedrejar ela primeiro, depois nós vamos apedrejar você, depois você, até que não fique ninguém. E aí a turma sai, Jesus acolhe a mulher, ela foi aceita, não o seu pecado, ela foi aceita. Ninguém te condenou,
nem eu te condeno, vai, não peques mais. A mulher se tornou uma seguidora de Jesus, porque ela foi aceita. Vamos imitar esse comportamento de Mateus, que traz os seus amigos para perto dele. É lógico, você entende o que eu estou dizendo, né? Está certo que tem gente que entende o que quer. Claro, beleza, o pastor liberou, então sexta-feira à noite eu vou beber com os meus amigos até cair. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe onde você pode estar e onde você pode não estar. Na dúvida, peça a direção de Deus. Imite a humildade de João Batista. João Batista, vamos falar a verdade, ele era mais velho que Jesus, certo? Quantos meses? Alguém lembra? 6. Por quê? Porque você, quando criança, fez a peça de Natal e você leu, e no 6º mês foi um anjo enviado por Deus a uma cidade de Belém, né? No 6º mês de quem? Da gravidez de Isabel. 6 meses de diferença. João Batista mais velho. João Batista começa a pregar. João Batista começa a arrebatar as multidões atrás de si. João Batista começa a dizer: arrependei. João Batista começa a batizar. Daí ele recebeu o apelido de Batista. Batiza as multidões chegando. De repente aparece Jesus com o seu discurso, primo mais novo, com a sua mensagem. O povo larga João Batista, começa a seguir Jesus. Se fosse meu primo, eu ia ficar meio com inveja, meio ciumado. Mas o primo de João Batista era Jesus. E os seus discípulos dizem: João, o povo está te largando. O povo está deixando a sua igreja, está indo para a igreja do outro pastor. A sua igreja já não está nesse bloco todo, não. Aí o pastor, ele fica enciumado. Esse povo está deixando a minha igreja, vai para a igreja do outro pastor. João Batista não ficou com ciúme, não. O que ele fez? Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Ouvi o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Não sei quantos de vocês conhecem essa alma, porque é uma alma aquele pastor, né? Ele é uma figura carimbada. E aí, na Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja grande, sei lá, deve ter uns 5.000 membros ou mais. E lá em Belo Horizonte tem umas igrejas top, né? Tem a Lagoinha, que também tem milhares de membros. Qual é a igreja grande que tem lá? A Igreja da Floresta, Batista também. E outras grandes lá. E aí alguém chegou, o pastor Jeremias: a concorrência está brava, hein? Para manter o povo na sua igreja, a concorrência é brava, né? Porque desse lado aqui tem o pastor Valadão da Lagoinha, desse lado aqui tem o pastor da Igreja da Floresta, ali tem uma igreja grande ali. E como é que faz para manter? Aí o pastor ficou pensando, falou: rapaz, será que é isso que o povo está pensando? Que nós estamos fazendo concorrência entre igrejas? Sabe o que ele fez? Homem sábio de Deus, fez uma série de conferências, convidou todos os pastores top de Belo Horizonte, da igreja pentecostal que tinha lá, uma igreja grande, colocou lá na igreja e falou: pastor, só não fale línguas aqui, que o povo aqui, se tiver língua, tem que ter interpretação. Aí beleza. Falou: vocês vão pregar no povo da minha igreja para mostrar que não tem concorrência, que não tem ciúmes, que o que vale aqui é o reino de Deus. Imitemos João Batista. Importa que Jesus cresça, que Jesus apareça. E a gente, se a gente aparecer um pouquinho na foto ali, sabe aquela foto que você tira, que você fica só para a sua cabeça? Se aparecer essa lá, tá bom demais, né, irmão? Tá bom, o que importa é que Jesus apareça. E aí, irmãos, para concluir, nós devemos nos tornar, imitar pessoas que imitam a Deus e nos tornar modelos para que as pessoas imitem a nós também. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha aí, vocês, Tessalonicenses, se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Vocês imitaram a Jesus, vocês imitaram a nós, vocês receberam a palavra em grande tribulação. O que aconteceu? Vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. É aquela
Ideia que eu falei no princípio, aqueles irmãos se tornaram modelo para os outros e disseram: que igreja abençoada, que crente fiel, que crente perseverante, eu quero ser como ele. Que as pessoas possam ver em mim e em você modelo de vida, que imite a Jesus e que se torne modelo para ser imitado por alguém também. Que assim Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos ficar em pé.